Eu não vou compartilhar a tela, vou só falar novamente. Eu estou com um rascunhozinho aqui que eu fiz em condições subhumanas no ônibus. Eu acho que vai servir. Antes de tudo, eu queria desenganar todos vocês. O Bruno, o tema que eu coloquei como nome foram notas sobre a paridade processual e equidade em digesto 50, 17, 41 princípio. E o Bruno me disse, eu posso apresentar antes, porque eu imagino que vai ajudar no seu trabalho. E agora eu entendo o porquê ele diz isso. Né? A apresentação é inteiramente sobre como fazer uma exegese e pelo menos na propaganda o que eu faria era uma exegese. Então, não vai ser algo tão bem construído como propõe o professor Valdos. Eu montei essa apresentação com base no comentário que eu escrevi a esse mesmo fragmento para o grupo do Humanitas, e é um pouco sumário, um pouco resumido sobre elementos e características que eu achei interessante relacionar e que me veio à mente quando eu li o fragmento. Pois bem, feito esse disclaimer, vamos ao texto deste fragmento, que, repito, está em 50, 17, 41, princípio. Foi um dos últimos que a gente também discutiu no grupo. Non debet actore licere, quod reo non permittitur. Não deve ser lícito ao autor aquilo que não é permitido ao réu. A primeira coisa que a gente pode extrair daí é uma certa noção de paridade. E eu não estou certo quanto comum e corrente a expressão paridade processual. Na verdade, isso é algo que me veio na hora, não tenho pretensão de estar usando aqui algum termo técnico, mas apenas para designar que esse fragmento expõe uma noção de que as partes do processo têm certa igualdade entre elas, ou, pelo menos, que elas devem ser tratadas como se fossem iguais no que toca ao processo. Isso seria uma regra geral, ainda que restrita ao processo, uma regra geral do processo, ou uma regra absoluta, um imperativo, o que é sempre muito temerário em se falar em direito. O Accurcio, quando escreve seus comentários essa regra, e o comentário é o si actori petenti, a primeira coisa que ele faz é expor uma série de exceções à aplicação desse fragmento. Então, ele diz lá, cita vários, ou conseguir rastrear a maioria, que nem sempre é muito fácil entender o que o Accurcio está querendo dizer, mas desses fragmentos que ele citou, sobre as exceções, eu pude dividir entre duas categorias de exceções. Uma primeira, que é formada em virtude de privilégios, então, vamos lá, exceções de privilégios, e uma segunda, cujo fundamento são garantias processuais, então, são proteções a uma parte mais frágil no processo. Vamos começar pela menos interessante, que são as exceções relativas aos privilégios. Cito como exemplo aqui o Códex 135, que é uma constituição do imperador Marciano de 456 depois de Cristo, escrita ao prefeito do pretório de Constantinopla. Agora eu vou ler a minha tradução. Que os clérigos citados em julgamento possam participar ao tribunal episcopal. Entretanto, está à escolha do autor recusar litigar no tribunal do arcebispo, ou de citar diante do vosso, no caso do prefeito pretório da Constantinopla, os clérigos sob a autoridade do arcebispo dessa cidade, assim como o ecônomo, tanto em relação aos assuntos que eles são próprios, como por aqueles eclesiásticos, mas que não se demande em relação aos mesmos clérigos, citando-os perante outro tribunal ou outro juiz, em todos os casos, tanto civis como penais. Ou seja, existe uma competência especial para aqueles que estão sob a autoridade do arcebispo de Constantinopla, de modo que eles podem ser,
pode peticionar perante o arcebispo, mas o autor, quem vai os processar, pode tanto iniciar a demanda com o arcebispo ou com o prefeito do pretório de Constantinopla. Tem vários outros fragmentos que também atestam essa competência do prefeito do pretório para membros da igreja. Também não pretendo, o objeto aqui não é uma análise sobre cognição extraordinária para membros da igreja, mas o fato é que estabelece uma desigualdade pelo mero fato de você ser um clérigo e de você não ser um clérigo. Então, nem tudo que o autor pode, o réu também pode, né? Essa é uma primeira exceção. Mas vamos agora para a segunda categoria de exceções, que são as mais interessantes e que mais podem ensinar, no meu ponto de vista, para o direito atual, que são aquelas fundadas em garantias processuais. É claro que é um anacronismo falar isso, transportar esse conceito relativamente moderno, mas é só para ilustrar aqui o que eu estou querendo dizer. Esse fragmento se encontra em Códex 3.11.2, é uma Constituição de Constantino, de 314 depois de Cristo, ao vigário Ursus, sobre dilações processuais. Deve-se recusar todas as dilações aquele que apresentou um rescrito pelo qual a lide foi delegada a um juiz extraordinário. Deve-se acordar ao réu a dilação, né? Seja para que se prove a falsidade do rescrito, seja para que se produza novas provas ou testemunhas, porque ele não pôde se preparar, não prevendo dever ser chamado perante este juiz. Um texto um pouco intrincado, certamente minha tradução não é muito boa, mas o que diz aí é que no momento em que um autor peticiona contra alguém em virtude de ter um rescrito autorizando a fazer isso dessa maneira, a ele não pode ser dada nenhuma dilação, mas a quem está peticionado frente ao juiz extraordinário, aí sim pode ter dilações por dois motivos, seja para produzir provas contra a falsidade do rescrito, que deu origem ao processo extraordinário, quanto para que se produza novas provas e novas testemunhas, né? Qual que é a relação em aspecto de desigualdade entre a primeira e segunda categorias de exceções a essa regra que o curso está comentando? Eu entendo que na primeira categoria, aquelas fundadas no privilégio, a desigualdade formal e material. Por desigualdade formal, aqui eu estou chamando puramente uma situação que é literalmente, ou seja, acontextualmente formal, que é uma consequência lógica de você estabelecer uma diferença entre o comportamento das partes. E a material, aquela que não apenas resulta de uma diferença lógica da norma, mas que produz no mundo dos fatos uma desigualdade entre as partes. Conquanto a primeira categoria de exceções se trate sempre de desigualdades formais e materiais, porque você está conferindo um privilégio a certo grupo de pessoas no âmbito do processo, na segunda categoria, a desigualdade é apenas formal. Nesse exemplo da Constituição de Constantino, a dilação é recusada ao autor, mas garantida sempre ao réu, porque ele, antes do processo, já está numa situação de desvantagem, quer ser chamado perante o juiz extraordinário sem poder ter previsto isso. Então, uma correção por vezes até, das próprias exceções da primeira categoria. Então, é uma situação de, a rigor, infringência do princípio incrustado nesse fragmento que a gente está analisando, mas, no final das contas, o resultado final é alcançar precisamente ele, que é colocar as partes do processo no mesmo nível de igualdade, ou mais próximo disso se pode alcançar. Considerando isso, a gente pode se perguntar se isso não se trata de um princípio geral de direito, nesse caso, né, do direito processual romano. Em geral, a gente está tão acostumado a ver nos manuais e os professores chamarem atenção para não universalizar certas proposições, certas aplicações em direito romano, e, no entanto, talvez essa soe como uma boa exceção a essa tendência a particularizar as normas de direito romano, porque até mesmo grande parte das exceções a ela, e eu só estou citando aqui, eu só estou recolhendo, né? Só estudei as que o curso mencionou, são precisamente para respeitar a teleologia desse princípio.
que é a paridade processual. Pois bem, se a gente está falando de paridade, de igualdade, a gente não pode esquecer outro conceito muito importante para o direito romano e muito propedêutico também, que é a equitas, de maneira de que esse princípio geral de direito processual pode ser compreendida como uma particularização da equitas. Ou seja, eu pego o mesmo conceito de equitas que eles aplicavam nas outras partes do direito, e quando se fala em processo, aí está o resultado, que é esse fragmento. Igualdade nos leva necessariamente, ou é bom que nos leve, aos conceitos de justiça comutativa e de justiça distributiva. Aqui eu não pretendo extrair desse fragmento alguma inspiração aristotélica, mas sim pegar a teoria de justiça de Aristóteles e relacionar em como ela se daria nessa equitas processual. E aqui eu cito diretamente o filósofo, na sua Ética Nicômaco, 1132a, essa referência em relação à numeração Becker. A justiça nas relações entre o homem e o outro é efetivamente uma espécie de igualdade, e a injustiça uma espécie de desigualdade. Aristóteles, diferente de outros filósofos, como Platão, tem uma linguagem extremamente técnica, até cansativa. É muito melhor ler Platão do que Aristóteles esteticamente, né, pelo menos. E uma das consequências disso, né, além de ser maçante de ler, é que tudo que está escrito lá tem um motivo. É igual como se fosse uma perfeita técnica legislativa, né? Se a palavra está lá no artigo, é porque ela tem um significado, uma implicação prática. Então, quando Aristóteles diz que toda justiça é uma espécie de igualdade, é porque existe mais de uma espécie de igualdade. E essa distinção entre a justiça comutativa e a justiça distributiva. A espécie de igualdade relacionada à justiça comutativa, que é a mais importante aqui para nós, do direito civil, é a chamada igualdade aritmética, ou proporção aritmética, que a gente pode dizer que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. A justiça comutativa pode se dividir em dois tipos, aquela voluntária e aquela involuntária. E aí já entra numa questão da tradução do grego, mas o que ele está chamando de justiça comutativa voluntária é basicamente aquelas que vêm de uma relação civil e a involuntária aquelas que vêm de uma relação penal. Então, outro nome para a justiça comutativa às vezes se traduz como justiça corretiva, e geralmente quando se ensina isso, diz-se que alguém comete um furto e tem que devolver, mas na verdade a justiça corretiva não é só para pena, é também para você devolver algo dado em comodato, você devolver algo dado em depósito, você pagar o valor do preço da compra e venda, enfim, você entregar o que é da outra pessoa. Daqui a pouco eu vou relacionar, eu não poderia deixar relacionar com a definição de justiça de Ulpiano. O que é importante nas duas espécies de justiça comutativa é que elas sempre fazem referência a dois particulares. E por particular, eu não digo necessariamente uma pessoa natural, a gente pode também estender isso para pessoa jurídica. O fato é que a gente não está relacionando entre a sociedade ou o Estado, enquanto uma pessoa jurídica de direito público, e o particular, mas sim entre dois particulares, seja em aspecto civil ou penal. Já a proporção geométrica, que pode ser entendida como a linha AB está para a linha CD, como a linha EF está para a linha GH. E esse é o exemplo que o Aristóteles mesmo dá na sua Ética. Sempre faz relação entre a sociedade e o particular. Então, as regras devem ser diferentes, já que a sociedade, enquanto conjunto de indivíduos, e eu estou evitando falar em Estado, por razões históricas evidentes, já que a sociedade, conjunto de indivíduos, a gente não pode igualar aritmeticamente o que é devido a cada um. O exemplo mais famoso de justiça distributiva que a gente tem é a cobrança de impostos.
né? Então, você consegue modelar como você vai comprar em função da renda, o aspecto do fato gerador, enfim, tudo isso em função das capacidades de cada um, é aquela famosa frase do Rui Barbosa. Mas, de toda maneira, essas duas espécies de justiça, e aí agora eu volto para o piano, né, que foi o tema da minha última apresentação, sempre dizem respeito, novamente, e só para relembrar aqui, a entregar a alguém algo que a pessoa tem título sobre a coisa, mas não está com a coisa, né? De maneira mais genérica possível, ainda que não muito técnica, essa pode ser a definição. Voltando agora para o fragmento, depois dessa explicação. Um exemplo dessa equidade processual enquanto uma justiça comutativa. Digesto 19, 1, 13, 4. Fragmento de Ulpiano, livro 32, é o Edito. Ele trata sobre uma concessão, sobre a concessão da actio empty a um comprador lesado. Se o vendedor agiu dolosamente, de modo a vender a coisa por um valor superior, por exemplo, se mentiu sobre a habilidade profissional ou sobre o pecúlio do escravo, tem a ação de compra, de modo a ressarcir o comprador naquilo que pagou a mais pelo escravo, considerando o fato que este fosse dotado de pecúlio ou instruído naquela profissão. Inclusive, isso é um grande spoiler para o Wolfett, que é exatamente o tema que está sendo discutido, né? Essa é a resposta, na verdade, do problema. Mas, enfim. Comprou-se um escravo na perspectiva de que ele tivesse um pecúlio, uma mobilidade, na verdade não tinha, e, portanto, o preço que ele pagou não é equivalente ao preço da coisa, né? Aí a gente não está falando necessariamente de lesão, e faço uma ponte com a apresentação do Vitor, porque tem aqui a condicional de também agir dolosamente nisso, a pessoa mentiu, não é simplesmente uma desproporção. E vai ter outro fragmento que eu ainda vou trazer para cá, que faça uma aplicação generalizada dessa regra aqui. Mas, pois bem, onde está a igualdade aí? A igualdade está em relacionar este fragmento com o logo em seguida, que é o 19, 1, 13, 5, também de Ulpiano. Também no caso oposto, o mesmo Juliano escreve que, sendo morto Terêncio Vitor, e tendo ele deixado o irmão como herdeiro, e um certo belico subtraindo da herança algumas coisas, documentos de escravos, completa subtração, persuada facilmente o herdeiro a vender-lhe a herança como se valesse pouquíssimo. Pode possuir a ação de venda? E Juliano afirma que cabe a ação de venda pelo tanto que a herança valia mais, caso essas coisas não tivessem sido subtraídas. Então, uma pessoa morre, deixa o patrimônio, no caso, o irmão, e um terceiro subtrai objetos dessa herança e propõe uma compra considerando a subtração desses objetos. Depois, quem vendeu descobre que cobrou a menos, porque, na verdade, o próprio comprador subtraiu esses objetos e, portanto, nesse caso, é conferida a actio venditi para que o preço seja majorado. Então, num caso, é a diminuição do preço, uma actio empty, e no outro, a majoração do preço, uma actio venditi, mas o princípio é exatamente o mesmo. Ainda, essa mesma dinâmica da concessão da actio empty e da actio venditi também se estende a actio utilis, relativa à compra e venda, como se vê em 19, 1, 13, 25, né, o papiniano citado por Ulpiano, que a regra é a mesmíssima quando se trata de venda realizada com mandato ou por escravos. Pois bem, tudo isso se trata mais de um aspecto ainda corretivo. Então, algo que é da pessoa deixou de estar com a pessoa. No caso, o valor justo do preço, o valor equivalente à mercadoria do preço. Mas também essa equidade processual pode ser aplicada em sentido preventivo e não corretivo.
como a gente encontra no Códex 444-7, uma Constituição de Diocleciano e Maximiano de 293, feita a 2 soldados sobre a compra e venda. É do vosso próprio interesse que as vendas feitas legalmente não possam ser desfeitas. Esse fragmento também mandei para o Vitor um tempo atrás. Pois, se permitisse facilmente rescindir uma venda quando se propõe a restituição do preço, sucederá que vós comprasseis qualquer coisa com o fruto do vosso labor, seja do fisco, seja de um particular, e sereis processados por força da mesma lei que postulais. Aqui não há dolo, né? Então, não é uma contradição com a regra da concessão da aço empty ou aço vendite anterior. Aqui só está dizendo que não se pode simplesmente desfazer uma venda com um mero argumento que você diga eu vou pagar o preço de volta, então não tem nenhum problema. E aqui o que o Diocleciano está dizendo isso não pode ocorrer, porque senão vai virar bagunça, né? Senão tudo que você comprar vai ficar inseguro, a pessoa vai poder retomar de volta, enfim. Direito de propriedade perde um pouco a razão de ser. Então, aqui está essa igualdade, né? Do mesmo modo que você não pode pedir isso, com o seu próprio interesse, você não deveria querer pedir isso, né? Não fira o outro para não ser ferido. Pois bem, um último fragmento ilustrativo da justiça comutativa, instanciada, né, nessa equidade processual, está na extensão do beneficium competente à mulher na ação de dote, ação de restituição de dote. O beneficium competente basicamente uma regra que garante que você não possa perder completamente o seu patrimônio e só responder numa execução naquilo que garanta a sua própria subsistência. Nos textos em latim, isso não vem escrito com a palavra benefício competente, mas sim com aquilo que você pode fazer. Né? Responda na medida do que você pode fazer. Então, isso é o benefício. Pois bem, indo para o fragmento que se encontra em Digesto 42, 1:20, Modestino. Não apenas o marido é condenado a título de dote na medida do que pode fazer, mas ainda por outros contratos celebrados pela mulher em juízo, na medida do que pode fazer. Deve-se condenar por constituição do imperador Pio. Isso também deve ser observado, segundo sugere a razão equitativa, igualmente no tocante à pessoa da mulher. Travando um pouco, porque a minha letra é tão enigmática que às vezes nem eu entendo. Pois bem, nesse fragmento a gente tem ainda um brinde que o jurista faz remissão expressa à equidade, de modo a sugerir que talvez não seja só uma divagação da minha cabeça relacionar a equidade com esse fragmento do Digesto. Pois bem, do mesmo modo que o marido na ação de dote responde na medida do que pode, a mulher também, sem nenhuma dificuldade nisso. Tem outros exemplos, né? O curso inunda a gente de exemplos, mas já ficou compreendido aqui o ponto. Sobre a justiça distributiva, ela também pode ser encontrada como decorrente da aplicação do fragmento que a gente está estudando. E um exemplo está no Códex 3.13.4. Eu deixei de escrever aqui qual foi o imperador e qual é o ano, mas bem, essa é a referência. E o que ele diz é que nem o autor, nem o réu pode renunciar ao juiz escolhido depois ali descontestátil. E também não podem mover apelação antes da sentença. Isso parece quase que um axioma, estou tão acostumado, como você vai apelar antes da sentença? Mas, pois bem, a parte disso ser óbvio ou não, a razão de ser dessa regra processual é precisamente uma relação de justiça distributiva, porque o valor jurídico aqui protegido é devido processo legal, é a ordem processual instituída e, em última instância, a segurança jurídica. E isso interessa a toda a sociedade. Por mais que seja vantajoso para duas partes fazerem isso, por mais que elas até concordem em fazer isso,
isso não é devido a elas em função de um imperativo mais coletivo, que é a manutenção da ordem processual. Então, aí está, tanto o autor quanto o réu não podem fazê-lo, porque é um imperativo coletivo. Pois bem, compreendido esse ponto, uma última parte da apresentação que eu separei é sobre a variação do conceito de equitas ao longo do direito romano. O Arnaldo Biscardi, em seu artigo Riflessione minime sul concetto di equitas, que se encontra no livro Studi in Memoria di Guido Donatucci, divide dois momentos conceituais da equitas, um no período clássico e um no período pós-clássico. E são momentos bem diferentes, na verdade, até dicotômicos na aplicação desses dois conceitos. No período clássico, equitas significava um senso de justiça, um senso social de justiça comum a todos os romanos. Então, aí existe uma certa equivalência entre ius e equitas. Quando a gente fala em senso de justiça social comum, dá a entender que eu estou falando num sentido mais abstrato, mais ideológico, mas não. Aqui nós estamos falando de justiça concreta, um ato particular de entregar a cada um que é seu. Ora, se o que determina o que é de cada um é a lei, então equitas é igual a jus. Lex e ius, nessa época, seriam indissociáveis do conceito de moralidade e do conceito de igualdade advindo das duas justiças que nós comentamos anteriormente. Isso não quer dizer que toda lei fosse moral, mas em que havia um senso de que essa era a função do ius, ou melhor, não uma função deôntica, mas é que a partir do momento que a lei determina o que é de cada um, essa é a equitas constituída. E não à toa, é exatamente isso que do século I, Cícero, antes de Cristo, Cícero escreveu em seus Tópica, capítulo 9, ele escreve: o direito civil, e essa frase é bem replicada, o direito civil é a equidade constituída entre aqueles que vivem na mesma cidade para a manutenção das próprias coisas. O direito civil é a própria equidade, feita por aqueles que vivem numa mesma cidade, ou seja, é o direito dos quirites. Não existe nenhuma dicotomia entre equidade e aplicação do ius civile. Já no período pós-clássico, a ideia de equitas se aproxima do conceito de humanitas e de pietas, e até mesmo de caritas, no sentido de correção do rigor do direito civil. Um exemplo bem eloquente disso que eu acabo de dizer se encontra em Constantino, numa Constituição de 314, encontrada em Codex 318. Primeiro, eu lerei em latim. Eu recortei só essa parte da Constituição. Placuit in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatis quam stricti iuris rationem. Mais importa a razão equitativa na aplicação do direito do que a aplicação estrita desse mesmo direito. Ou seja, existe uma dicotomia expressa entre o que é equitas e o que é ius civile, no sentido de que essa segunda tem uma função corretiva. Isso é o oposto do que Cícero, 3 séculos antes, escrevera. Ou seja, que ius civile é a própria equitas. Então, o fragmento do digesto que dá ensejo a essa exposição, que não é advindo do direito justinianeu, deveria ser interpretado ligeiramente diferente no período pós-clássico e justinianeu do que fora no período clássico em que foi produzido. Essas são as breves considerações semi-exegéticas de Digesto 50, 17 e 41.